Olá, meu nome é Tereza Mandioca Almeida Bueno de Camargo. Atualmente eu estou como presidente do clube, mas estou na organização desde há mais de 50 anos. E é um trabalho que me agrada, gosto muito, porque nós lidamos com crianças, com meninas para conseguir um estudo para melhorar a vida, a qualidade de vida. Então é esse o nosso foco atualmente. Eu sou Célia Regina Moraes Lima, estou como voluntária na Casa Crescer e Brilhar desde 1988. Fui para a Casa Crescer e Brilhar, que na época chamava-se Casa do Menor de São Vicente. Logo após eu ter me aposentado, e amigos que estavam lá me chamaram para ir ler jornal para as crianças, né? Eu relutei muito, medo de me apegar, né? Mas chegando lá, vi que tinha muita coisa para ser feita, né? Muitas crianças, e tive muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades de maneira de pensar, a maneira como eu via um serviço de acolhimento, né? O antigo abrigo, né? Era bem diferente do que as pessoas que estavam lá pensavam, né? Olá, estou aqui para falar sobre o Clube Optimista Internacional de São Vicente e sobre a Casa Crescer e Brilhar, né? Essa união que possibilitou que finalmente a cidade de São Vicente conseguisse ter o que hoje nós chamamos de SAICA, de um serviço de acolhimento institucionalizado, né? Através de um convênio com a prefeitura do município. Porque até então, até o final dos anos 80, não havia esse serviço na cidade. Então, Casa de Triagem e Recuperação de Menores, era esse o termo lá da legislação dos anos 70, abriu a casa, era esse o nome da instituição, né, em 1974, Casa de Triagem e Recuperação de Menores, mas não tinha uma sede própria, não havia sede. Ela existia só na documentação, como se fosse apenas um CNPJ, né, um cadastro. E no final dos anos 80, uma série de pessoas voluntariamente tiveram uma união, tiveram vários diálogos. Um deles foi o Jaime Afonso, não é? Um ex-funcionário da Petrobras, aposentado, conversou com outras pessoas na igreja onde ele frequentava, na igreja católica onde ele frequentava na Vila Valença, e eles começaram a discutir a possibilidade de ter uma instituição como essa. Encontraram um grupo das Optimistas, do Clube Optimista, que possuía um prédio que foi construído no Jockey Club, a sede atual da Casa Crescer e Brilhar, foi construído no Jockey Club para ser uma escola de crianças com necessidades especiais. Depois que essas mulheres fizeram uma pesquisa sobre a demanda que a região necessitava, essa escola não funcionou por falhas na capacidade da prefeitura em fornecer mão de obra, enfim, e recursos, e o prédio ficou fechado. Então o que o Estado, através do judiciário, os funcionários públicos da prefeitura tentavam fazer, que era a tal da casa de triagem, e nunca foi aberta, de 74 até 87, 88, o Jaime Afonso consegue se unir aí com as Optimistas e abrir o prédio, pôr esse prédio, que seria uma escola, para funcionar como um serviço de acolhimento. Depois ela vai se chamar Casa do Menor, e finalmente, depois dos anos 2000, através de uma escolha de nomes pelas próprias crianças e adolescentes residentes, Casa Crescer e Brilhar. Oi, eu vou falar um pouco sobre a Berta Lutz,
que foi a fundadora do Clube Soroptimista no Brasil em 1947 e falar um pouco sobre a bagagem que ela já trazia quando ela fundou esse clube em 1947. Então, a Berta Lutz, ela foi uma bióloga paulista, filha do médico Adolfo Lutz. Ela estudou biologia na Sorbonne, em Paris, onde ela se formou durante o período da Primeira Guerra Mundial. E ela tendo vivido na Europa, ela conheceu o movimento feminista europeu, que lutava pelo direito do voto das mulheres, pelo sufrágio universal. E graças a essa experiência, quando a Berta Lutz voltou para o Brasil, em 1918, ela se tornou uma militante pelos direitos das mulheres. Ela fundou, na década de 1920, pelo menos duas ligas feministas pelos direitos das mulheres, junto a Maria Lacerda de Moura, que foi uma educadora mineira. A Maria Lacerda de Moura também editou vários livros, foi autora de diversos artigos, ela foi palestrante e ligada também ao movimento anarquista no Brasil. E o que defendiam essas ligas? Então, elas defendiam o sufrágio universal, né, que era o direito das mulheres votarem e serem votadas, direito esse que foi conquistado em 1932, com a Constituição daquele período. E essas ligas lutavam também pelo direito à educação das mulheres, ao direito dessas mulheres trabalharem, e também em defesa das mães e da infância no Brasil. Então, a gente pode imaginar que a Berta Lutz, assim como outras mulheres da elite brasileira que participavam também dessas ligas, de onde que elas se inspiraram para pensar nos direitos às mães, no apoio às mães mais pobres e também no direito a assistência à infância. Então, a gente pode imaginar que tenha sido com a Maria Lacerda de Moura, porque a Maria Lacerda, diferentemente da Berta Lutz, que era uma mulher que vinha de uma elite brasileira, a Maria Lacerda, ela veio de uma família mais pobre e também ela tinha uma proximidade de militância, de pensar nas mulheres trabalhadoras, né? Então, ela, nos textos da Maria Lacerda, nos livros que ela escreveu, ela fala muito sobre as mulheres solteiras, que eram mães, né? As mães solteiras, né? E ela fala muito da dificuldade que essas mães solteiras elas tinham para criarem os seus filhos, né? Então, ela fala que elas eram muito discriminadas e que elas tinham muito pouco apoio. Então, a Maria Lacerda vai falar muito disso nos seus livros, que vai defender que essas mulheres deveriam ser apoiadas, né? E que essas mulheres deveriam ter direito à educação, que com a educação elas seriam mães melhores, mais capacitadas para cuidarem de forma mais adequada dos seus filhos. Isso era importante para essas mulheres e era importante também para a emancipação dessas mulheres. Então, possivelmente, a Berta Lutz, quando ela fundou o Clube Soroptimista em 1947, ela já tinha também essa experiência, essa vivência, dessas conversas, desses diálogos com a Maria Lacerda de Moura,
que falava muito da emancipação feminina através da educação e da importância de se olhar para as mães solteiras e de ajudar essas mães solteiras, ao invés de recriminar.